Olá, tudo bem? Eu sou Fernando, estudante de Teologia na Unicesumar, aqui do Polo de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu estou gravando um vídeo aqui da atividade MAPA, da disciplina de História do Cristianismo, das primeiras comunidades cristãs primitivas até a Reforma Protestante. Vamos falar hoje sobre a destruição do templo em 70 depois de Cristo. O primeiro templo ele foi construído por Salomão. Salomão ele constrói o primeiro templo. Eu acho lindo, 2 Crônicas capítulo 5, que diz que quando Salomão ora, a glória, a Shekinah, a nuvem de Deus, ela enche o templo. E de tal forma que os sacerdotes, diz a Bíblia, eles não conseguiram parar de pé e ministrar. E esse templo edificado por Salomão, cuja glória de Deus habitava, de extrema importância para os judeus, ele foi destruído uma primeira vez pelo Império Babilônico. Nabucodonosor ali manda invadir Jerusalém, destrói o templo, leva os utensílios sagrados do templo para a Babilônia e também leva o povo de Jerusalém, os judeus, cativos para a Babilônia. Só que Ciro Medo, ele derrota a Babilônia. E quando Ciro, que era governador dos Medos, destrói a Babilônia, Ciro ele permite que o povo retorne para Jerusalém, justamente para reconstruir a cidade e principalmente o templo, que era centro de adoração ao Deus de Israel. Zorobabel lidera esse povo, retornam com ele para Jerusalém, cerca de 50 mil pessoas, com o objetivo de reconstruir o templo. Essa reconstrução do segundo templo, que é chamado de Templo de Zorobabel, ela dura aí cerca de 20 anos. E o povo desanimou ali durante a construção, porque, por incrível que pareça, alguém lembrava do templo de 70 anos antes, o templo construído por Salomão, pomposo, muito grande, vistoso. E agora esse templo era menor, não tinha todas as pedras e os metais preciosos que Salomão usou para construir o primeiro templo, e alguém começa a desanimar. E aí Deus levanta Ageu. Você deve conhecer aquela profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O que Ageu estava querendo dizer aqui não importa o tamanho da casa, o que importa é a glória que vai estar nela. Porque o próprio Jesus ele pisa nesse templo, ele entra neste templo. E é interessante dizer que esse templo de Zorobabel, o segundo templo, ele foi reformado e ampliado por Herodes o Grande, me desculpem, por Herodes o Grande. Herodes o Grande ele reforma e amplia este templo, e que depois, no ano 70, foi destruído. Por quem? Por que foi destruído? Bom, quando Nero morre em 68 depois de Cristo, Nero era o imperador em 68 depois de Cristo, romano. Nero morre, Vespasiano assume o trono. Quando Vespasiano assume o trono, há muitas revoltas entre os judeus. Há uma guerra chamada de Guerra dos Judeus, que lutavam entre si, uma seita com a outra. E havia uma tensão em que os judeus eles podiam se revoltar contra Roma. Então, Vespasiano nomeia o seu filho Tito, general dos seus exércitos, dos exércitos romanos, e Tito é nomeado general justamente para dar uma resposta para as revoltas dos judeus que vinham acontecendo. É válido lembrar aqui que essa destruição em 70 é para cumprir também a profecia dita por Jesus no Evangelho de Mateus, de Marcos e também de Lucas, que daquele edifício, Jesus falando do templo, não iria ficar pedra sobre pedra. Tito invade Jerusalém, Tito mata muita gente, Tito incendeia o templo e destrói quase completamente esse templo. Só restou desse templo uma parte do muro ocidental chamada de Muro das Lamentações. Tito é quem deixa
aquele pedaço de muro, aquele lugar, como símbolo da sua vitória sobre os judeus, sobre Israel. Tito disse: eu vou deixar esse pedaço do muro aqui como título, como símbolo da minha vitória sobre esse povo. Porém, aquilo ali tornou um lugar muito de extrema importância para os judeus. Eles consideram aquele lugar sagrado porque realmente a única coisa que sobrou do templo reconstruído lá por Zorobabel e ampliado por Herodes o Grande, apenas o muro ali chamado hoje de Muro das Lamentações. Então Vespasiano, na época do governador Vespasiano, Tito destrói o templo. Quando o templo é destruído, acontece o que chamamos de segunda diáspora dos judeus. Por quê? Porque o templo era de suma importância religiosa, política e também econômica. Religiosa por quê? Como eu disse, a glória de Deus descia naquele templo. Deuteronômio, capítulo 16, Deus diz que todo varão israelita tinha que comparecer ali em Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Eu não vou me lembrar aqui as 3 festas, mas era a festa das semanas, a festa dos tabernáculos e tinha outra que eu não me lembro. E ninguém poderia aparecer ali de mãos vazias. Então era um lugar de peregrinação. Era o centro religioso dos judeus. Era o lugar mais importante, porque esse templo também tinha 3 divisões principais: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era onde ficava a arca da aliança, ou arca do concerto, que embora na época de Jesus ela já não estava mais no santuário, ninguém sabe para onde foi essa arca, mas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava neste lugar com uma oferta de holocausto pelo pecado de todo o povo. Então, era o lugar religioso mais sagrado para os judeus. Todos os anos eles iam ali levar as suas ofertas, levavam seus sacrifícios, levavam seus dízimos ali naquele lugar. Quando esse templo é destruído, aquele símbolo máximo da religião que era visto ali no templo já não existe mais. A segunda coisa é que o templo também tinha uma importância muito grande política, porque ali estava instalado o Sinédrio. Esse Sinédrio aí existe desde a época de Moisés. Moisés um dia lá acha pesado demais o cargo seu de levar todo o povo, de julgar todo o povo ali que ia caminhando em direção à Terra Prometida. Seu sogro Jetro aconselha ele, e ali ele separa 70 anciões. Deus tira do espírito que estava sobre Moisés, coloca sobre os 70 profetizam e ajuda Moisés a julgar a causa dos povos. Então, o primeiro sinédrio é esse, para julgar as causas do povo. E na época de Jesus, em 70 depois de Cristo, tinha virado mais algo político, porque o saduceu, o sumo sacerdote, era quem era o chefe do sinédrio, e esse sumo sacerdote geralmente era um saduceu. Os saduceus eram os que tinham mais dinheiro, e quem nomeava agora o sumo sacerdote era o Império Romano, que era comprado pelos saduceus. E esse saduceu, que era o sumo sacerdote, ajudava o Império Romano a conter a rebelião do povo. Eles ajudavam aí a conter possíveis rebeliões. Então, tinha virado ali o templo também, tinha virado ali um centro político, não apenas de Israel, mas também de Roma. E terceiro, era um centro econômico, porque embora faltasse muito emprego em Jerusalém, tem alguém que diz, um historiador que diz que cerca de 18 mil pessoas eram empregadas ali naquele templo. Jerusalém ficava superlotado de gente na época das festividades. E cada pessoa tinha que levar um sacrifício. Agora imagina, a gente está aqui no Brasil. Se a gente quiser ir até Israel, a gente entra dentro de um avião, em 22 horas a gente chega lá. Porém, naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem, não tinha ônibus. Como é que o povo fazia essa peregrinação até o templo? A pé, no lombo de animais. E aí ficava inviável as pessoas levarem um animal lá para ser sacrificado. Então, o que elas faziam? Elas não levavam, mas levavam dinheiro para comprar. E lá no templo era comercializado animais que eram usados no sacrifício pelo povo.
E há quem diga que é interessante pensar que esses animais eram vendidos bem mais caros lá no templo do que fora de Jerusalém. Então virou ali um centro também econômico, já que empregava pessoas, se comercializava animais e também desses animais era tirada ali uma parte de impostos para Roma. Então, com a destruição do templo, eles perdem o principal centro religioso, eles perdem o principal centro político e também o principal centro econômico, o que fica ali inviável para os judeus permanecerem ali em Jerusalém. Acontecendo então, como já disse aqui, a segunda diáspora. Outra coisa, onde hoje é situado o templo, o lugar exato onde os judeus acreditam que foi construído o primeiro templo de Salomão, também é lugar sagrado para o islamismo, porque o Islã acredita que foi exatamente naquele lugar que o profeta Maomé, ou Maomé, foi assunto aos céus, subiu aos céus. E ali está construída uma sinagoga islâmica chamada de Al-Aqsa. Lugar, então, o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, o que trava ali a reconstrução de um terceiro templo. Aquele lugar até hoje, o lugar ali até hoje, por causa disso, é lugar sagrado para os judeus, é lugar sagrado para os islamitas. Então até hoje ali é centro de disputas entre judeus e entre o Islã. Então é isso, encerro por aqui.